Olá, que bom estar com vocês mais uma vez para aprendermos as verdades que a palavra de Deus nos transmite. Nós estudamos que a Bíblia nos mostra as 5 colunas da verdade. Essas colunas nós aprendemos biblicamente, não foi por homens, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E nós vimos que a primeira coluna é Deus. A segunda coluna, Jesus Cristo. A terceira coluna, o Espírito Santo. A quarta coluna, a Bíblia Sagrada. E a quinta coluna, os 10 mandamentos. Iremos analisar agora, uma a uma, essas 5 colunas encontradas na Palavra de Deus. Mas antes, vamos orar ao Senhor. Fechem seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, aqui estamos, ó Deus, humildemente na Tua santa presença, abrindo os nossos corações para que o Espírito Santo fale a eles. E assim, ó Pai, possamos, Senhor, obedecer a Tua palavra e pô-la em prática. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos ama. E assim podemos ter a certeza, ó Deus, de que Tu estás conosco todos os dias. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Vamos à primeira coluna da verdade, que é Deus. O que é que a Bíblia nos diz sobre Deus? Abramos as Bíblias do livro do Gênesis, no capítulo 1 e no verso 1. E aqui nós podemos ler assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nos mostra claramente que os céus e a terra foram criados por Deus, não pelo Big Bang ou a explosão cósmica. A Bíblia nos dá o relato da criação no livro do Gênesis, como foi criado o mundo passo a passo, cada dia da semana durante os 6 dias da semana. Deus disse e tudo apareceu. Imagine você essa explosão cósmica, essas partículas de átomo que foram se juntando e fizeram o planeta. Deveriam ser partículas altamente inteligentes para separar água doce de água salgada, para colocar água dentro de um coco sem furar, para pintar a pena dos pássaros, cada um na sua cor natural, para enxamear as águas dos oceanos, lagos e rios, com peixes, cada um na sua espécie, para criar os animais selváticos, domésticos, cada um na sua espécie. Não entra na cabeça de um ser racional. Mas a Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, a primeira coluna é Deus, e Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E o que mais Deus é? No livro de João, no capítulo 3, verso 16, lá nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é amor. Não existe um amor tão profundo como o amor de Deus por vocês e por mim. Isso a Bíblia afirma taxativamente. A segunda coluna da verdade é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, a Bíblia nos responde quem é Jesus Cristo. Vamos ver? Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então a Bíblia afirma que Jesus é o nosso único mediador. E o que é um mediador? Mediador é uma pessoa que fala em seu nome.
Então, quando nós queremos pedir alguma coisa a Deus, nós vamos até Jesus e Jesus vai até Deus e fala em nosso nome qual é o nosso desejo. E aí, se for para o nosso bem, Deus responde afirmativamente aos nossos pedidos. Se não for para o nosso bem, Deus não vai nos dar. Ok? Então Jesus, quem é? É o nosso mediador. Somente Ele pode mediar entre mim e Deus, entre você e Deus. Ok? Terceira coluna, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos ver o que nos diz a Bíblia no livro de João. Evangelho de João, capítulo 16, no versículo 7. Diz assim: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Jesus disse que era preciso ele ir para o Pai e enviar a você e a mim o Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem convence você e a mim da justiça, do juízo e do pecado. Ele nos convence através das Escrituras Sagradas. A Bíblia mostra a você e a mim o que é o pecado. O Espírito Santo não vai impedir que nós pequemos, mas ele nos mostra o pecado. Eu e você temos o livre arbítrio de escolha. Eu quero viver pecando. Ele não vai impedir. Eu quero me libertar do pecado. Ele vai lhe ajudar. Então o Espírito Santo, a terceira coluna da verdade, está aí para ajudar você e a mim nas nossas fraquezas. Ok? Quarta coluna, a Bíblia Sagrada. E o que é a Bíblia? João 17:17 nos responde. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, queridos, quando você e eu estudamos a Bíblia de uma maneira sincera, buscando a orientação do Espírito Santo, a Bíblia tem a função de nos santificar, nos tornar santo. Não no sentido de ser perfeito, nem melhor do que ninguém, mas no sentido de santificação espiritual. E essa santificação é o caráter de Deus em nossas vidas. É a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. Então, quando a palavra de Deus nos santifica, nós evitamos o pecado. Nós fugimos do pecado. Assim como fez José no Egito, que fugiu do pecado. Então essa é a função da Bíblia. Quando estudada com o auxílio do Espírito Santo, ela nos santifica. Entendeu? Quinta coluna. Os mandamentos da lei de Deus. Se existem os mandamentos da lei de Deus, é porque existiam outros mandamentos. Você concorda? E a Bíblia deixa claramente que existiam outros mandamentos que não foram escritos por Deus. Mas aí é um estudo que nós iremos fazer posteriormente, ok? E o que são os 10 mandamentos? Salmo 19, verso 7, nos responde. Salmos
19, verso 7. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei de Deus, ela nos dá sabedoria, ela nos dá inteligência para que possamos distinguir entre o certo e o errado. A lei de Deus nos aponta o pecado. Se não fosse a lei de Deus, eu não saberia o que era adulterar. Se não fosse a lei de Deus, matar seria normal, sem nenhuma consequência. Mas a lei de Deus nos aponta esse pecado. A lei de Deus, ela é justa, santa e boa, assim como o próprio Deus é justo, santo e bom. E a lei de Deus é a expressão do seu caráter. Que Deus abençoe a você e a mim, e que possamos aprender mais sobre essa lei, a lei de Deus. Ela se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, no versículo de 1 a 17. Pegue sua Bíblia em casa e dê uma olhadinha, estude com carinho a lei de Deus e veja que maravilha é descobrir essa verdade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, aqui estamos, ó Pai, agradecido porque o Espírito Santo nos mostrou passo a passo cada coluna da verdade. Obrigado pelas tuas bênçãos, pela tua proteção e fica conosco até a tua volta. Em nome de Jesus te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.